Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais essa aula aqui do curso de JavaScript. Na aula de hoje, nós vamos aprender a utilizar a requisição de delete para a gente começar a excluir os alunos que a gente cadastra aqui no nosso sistema. Até agora, a gente desenvolveu aqui a consulta dos alunos para ele buscar na API e retornar os alunos para a gente. A gente também desenvolveu aqui o cadastro. A gente consegue cadastrar um aluno na nossa API utilizando o método de post, e para consultar os alunos a gente utiliza o método de get. Agora, para conseguir deletar um registro lá da API, a gente vai utilizar o método delete. Então é bem simples de utilizar. Agora a gente vai ver na prática como aplicar no nosso sistema. Bom, primeiro vamos começar vendo o que a gente já desenvolveu. Esse sistema inteiro aqui a gente desenvolveu durante o curso, exatamente do zero. A gente começou do zero a desenvolver esse sistema. Nós temos uma API, que é uma aplicação back-end que a gente desenvolveu, não foi durante o curso. Essa aplicação back-end eu disponibilizei para vocês fazerem o download e utilizar para conseguir aplicar aqui na prática a parte do JavaScript, que é a parte do front-end que a gente está estudando. Então essa API, você precisa executar ela no seu computador para a gente poder fazer as tarefas que a gente vai fazer no front-end. Então, para executar é bem simples, você tem que ter o Java instalado, a gente já viu isso nas aulas anteriores, e depois é só você clicar com o botão direito aqui no arquivo, abrir com Java. Então ela já vai iniciar essa nossa aplicação, ela vai ficar rodando aqui no meu próprio computador. Agora eu vou dar um F5 aqui na tela. Esses registros, a gente escreveu eles direto no HTML, por isso que eles estão sempre aparecendo. Quando eu clico aqui em consultar alunos, aí ele buscou esses alunos aqui lá da nossa API. Foram os alunos que a gente cadastrou manualmente. Atualmente, então eu estou conseguindo consultar, e se eu quiser cadastrar um novo aluno, por exemplo, eu quero cadastrar a aluna Márcia. Então vou colocar aqui o nome dela, a nota do trabalho 8 e a nota da prova 7. Quando eu clico em salvar, ele mostra a mensagem aluno salvo com sucesso e já listou aqui pra gente. Se eu atualizar a página, ele volta então só com os alunos que estão no meu HTML, mas se eu clico em consultar, agora ele traz todos aqueles alunos, mais a Márcia que eu acabei de cadastrar. Então, todas essas funcionalidades a gente já implementou. Agora a gente quer que funcione esse botão aqui, ó, o botão excluir. Quando eu clico nele hoje, ele exclui, mas apenas no front-end. Ele não está excluindo lá na API, fazendo a requisição de delete para deletar lá na API. Se eu clicar em consultar alunos, deixa eu só atualizar, clicar em consultar alunos, perceba que a Márcia voltou. Se eu clico em delete, atualizo e consulto, ela sempre está voltando. Porque a gente está deletando apenas na exibição e não lá no nosso back-end. É isso que a gente vai fazer agora. Bom, antes da gente desenvolver, eu preciso explicar para vocês o seguinte. Cada registro, cada aluno que a gente cadastra lá na nossa API, no nosso banco de dados, ele passa a ter um identificador. A gente chama o identificador de ID. Então, cada registro no banco de dados tem um ID, que é o identificador único daquele registro. É com o ID que a gente consegue excluir um registro, por exemplo. Então, nesse caso, a gente está trazendo aqui para o front-end apenas o nome, a nota do trabalho, a nota da prova, e a gente calcula a média. Agora eu quero começar a exibir o ID desse aluno também. Então, essa é a primeira coisa que a gente vai fazer. A gente vai passar a exibir o ID do aluno, para depois que eu tenha esse ID, eu consiga pegar ele e enviar lá para a minha API, pedindo para que ela exclua aquele registro lá do meu banco de dados. Então é isso que a gente vai fazer. Vou vir aqui no código. O meu projeto já está aberto. Vou acessar aqui a pastinha do JavaScript, JS. Aqui a gente tem o método consultar alunos. Esse método, então, ele pega o botão consultar e fica escutando quando alguém clicar nele. Quando alguém clica nele, ele conecta lá na nossa API, usando o método get para consultar os alunos. Depois ele recebe essa lista de alunos e chama a função adicionar aluno na tabela. Nessa hora ele está passando o aluno que ele quer adicionar na tabela para esse método aqui.
Esse método, ele está pegando a tabela e está criando a linha onde vai ser exibida cada um desses alunos que a API retornou. Então, eu tenho que acessar esse método aqui, ó, cria linha aluno. Essa função, ela não está nesse mesmo arquivo aqui, provavelmente ela está aqui na form-aluno.js. Se eu pesquisar ela aqui embaixo a gente tem então a implementação dessa função. Perceba que quando o nosso projeto vai ficando um pouco maior, já começa a ficar um pouco bagunçado o código. Então a gente vai ter que começar a prestar atenção nessa questão também, de organizar o código para que ele fique mais fácil de dar manutenção e de entender o que está fazendo. Por exemplo, nesse caso, esse método poderia estar no consultar aluno, porque é no consultar aluno.js que eu crio a linha, né? Então faria mais sentido estar lá. Mas, como ele está aqui, a gente já encontrou, é aqui que a gente vai trabalhar com ele. Aqui ele está criando então a linha. Ele cria um elemento tr. Se a gente ver aqui no index, o elemento tr é o elemento que representa uma linha da tabela. Voltando aqui, depois que ele cria esse elemento tr e fica referenciado na variável linha aluno, ele começa a aplicar os filhos dessa linha, que são as colunas ou as células dessa linha. A primeira célula é a célula do nome, a segunda do trabalho, a terceira da nota da prova, assim como aqui na tela a gente consegue ver. Só que antes do nome, agora eu quero adicionar o ID. Então aqui, antes mesmo de eu criar a célula do nome, eu vou criar então aqui, primeiro eu vou chamar a variável linha aluno ponto append child. Ou seja, eu vou inserir um filho dentro dela, assim como eu estou fazendo ali nas linhas de baixo. Esse filho vai ser uma coluna, então eu já vou chamar o método que existe, que é o método cria coluna. E para esse método, eu vou passar o ID, que eu quero que ele crie uma coluna com o ID dentro dela. Então, eu vou passar aqui aluno.id. Eu coloco aluno.id porque eu sei que a minha API ela retorna um objeto aluno que tem o ID, o nome, o trabalho e a prova. Então, por isso que eu já coloquei ID. Dependendo ali da API com que você está trabalhando, pode ser que o ID seja, por exemplo, identificador, ou seja, ID aluno, ou alguma coisa semelhante. Mas toda API, todo funcionamento, normalmente, cada registro vai ter o seu identificador, que é o seu ID. Então, aqui eu já coloquei meu ID. Vou salvar, só que eu preciso vir aqui no meu index.html e alterar a estrutura dessa minha tabela, porque ela está esperando aqui, ó, os títulos. O título nome, trabalho, prova, média, ações. Antes do nome, eu tenho que criar um novo th, que é o título daquela coluna. O título vai ser ID. Assim eu já vou ter um espaço para colocar o ID. E aqui em cada linha que eu tenho, lembrando que eu criei essas linhas aqui para a gente já ter algumas informações sem precisar utilizar a API. Em cada linha eu vou precisar criar uma célula. Então eu vou vir aqui, nessa primeira tr, vou criar uma td. Como eu não tenho o ID dessa daqui, porque é uma coisa que eu criei só para a gente visualizar, eu não vou colocar nada dentro da td. Eu vou só colocar ela aqui para não ficar feia a nossa tabela. Então, antes do nome de cada aluno que eu tinha escrito aqui no meu HTML, eu coloquei uma nova TD. Vou voltar aqui na tela e atualizar para você ver. Então, foi isso aqui que eu fiz, basicamente ali no meu HTML. Eu criei um novo título de coluna. E para cada linha eu criei uma nova célula, antes da célula do nome. Foi isso que eu fiz. E quando eu clico em consultar, o que a gente desenvolveu foi isso daqui, ó. Antes de criar a célula do nome, eu passei a criar uma célula onde vai estar o ID. Agora, se eu clico em consultar, então perceba que ele retornou o aluno Luiz, que tem o ID 2, a aluna Heloísa, que tem o ID 3, o aluno Eduardo, que tem o ID 4, a aluna Patrícia com o ID 33, o aluno João com o ID 65 e a aluna Márcia com o ID 97.
Esses IDs aqui são gerados lá pelo meu banco de dados, não sou eu que tenho o controle. A única coisa que eu envio lá para a API é os dados que foram digitados aqui no formulário. O ID, o banco gera automaticamente. Agora que eu tenho esse ID aqui, digamos que eu quero excluir a aluna Márcia, quando eu clico aqui. Ao clicar aqui, eu tenho que pegar essa linha e dessa linha pegar a célula onde está o ID. Aí eu vou ter então o ID em mãos para poder enviar para a minha API. Esse que é o passo que a gente vai fazer agora. Então vamos lá. Primeiro, eu preciso vir aqui no método, no arquivo excluir aluno.js, e aqui a gente já tem a função que exclui a linha. Lembrando que essa função ela só apaga a linha no front-end. Agora o nosso objetivo é fazer com que ela consiga apagar a linha, mas lá no back-end, apagar o registro lá no back-end. Então para isso que eu vou ter que usar uma requisição do tipo delete. Então aqui quando eu clico no botão excluir, ele vai chamar esse método. Dentro desse método ele faz algumas validações que a gente desenvolveu juntos, então eu já expliquei isso daqui para vocês. E o importante é que aqui nesse momento ele tem a linha, o elemento que representa a linha onde está o meu aluno. Agora, tendo essa linha, eu tenho que acessar a célula, a primeira célula, que é a célula do ID. Para isso eu vou vir aqui no HTML e vamos verificar como que a gente pode acessar essa célula tendo a linha. Então vou inspecionar esse elemento, vou aumentar um pouco aqui o console. Então a gente tem essa linha aqui. Esse tr é o elemento que está dentro dessa variável chamada linha. Eu quero pegar de dentro desse tr o primeiro td. Então para isso eu posso fazer o seguinte. Logo aqui abaixo da linha, vou dar um espaço e vou criar uma variável chamada célula id, que é a célula onde está o meu id. Ele vai ser igual a linha ponto carry selector. E aqui dentro eu vou selecionar o elemento chamado td. Será que vai funcionar? Vou dar um console.log aqui embaixo para a gente ver se ele está pegando a célula do jeito certo. Vou imprimir a célula ID. Vamos ver se vai funcionar. Vou voltar aqui e atualizar. Vou vir aqui no console e vou primeiro consultar aqui os alunos. Agora eu quero excluir a aluna Márcia. Vou clicar em excluir. Perceba que ele trouxe um TD, então ele imprimiu um TD. Só que qual TD é esse? Vamos ver qual que é o valor desse TD. O valor dele é 97. Então ele conseguiu pegar exatamente o primeiro ID que tinha o valor 97. Ele pegou a primeira célula, né? O primeiro TD. TD é uma célula aqui da tabela. O elemento TD representa a célula. E dentro dessa célula tinha o valor 97. É o que ele imprimiu aqui pra gente. Se eu voltar aqui, em vez de imprimir a célula, eu vou imprimir ela.text content. Assim ele vai imprimir o conteúdo que está dentro daquele elemento. Vou atualizar, consultar os alunos e vou excluir novamente a aluna Márcia. Ó, 97. Então, dessa forma, a gente está conseguindo acessar a linha e de dentro dessa linha a gente conseguiu acessar a primeira célula, consultando aqui pelo seletor TD. Ou seja, eu estou buscando de dentro dessa linha o primeiro elemento que é do tipo TD, que é a primeira célula que a gente tem ali. Tendo agora o ID, inclusive eu vou fazer aqui para deixar mais claro, eu vou criar uma variável chamada ID, que vai ser igual a célula.textContent. Então agora a gente tem exatamente o ID que eu quero excluir lá da minha API. Agora sim, a gente vai criar um método que vai remover o aluno da API. Vou criar aqui embaixo uma function chamada remove aluno da API. Essa função ela vai receber o ID do aluno. Então vou colocar aqui ID aluno.
Como a gente viu nas aulas anteriores, para a gente comunicar lá com a API, a gente precisa de um objeto XML HTTP request. Então, eu vou criar aqui uma variável chamada XML HTTP, vai ser igual new XML HTTP request. É com esse cara aqui que a gente consegue abrir uma requisição lá com o nosso back-end. Então, agora eu vou pegar ele, ponto, open, vou abrir então a requisição. Aqui, o Visual Studio Code já até dá uma ajuda pra gente, ó. Ele diz que para o método open, o primeiro parâmetro é qual método que eu vou usar. Como eu havia dito, o método nesse caso é o método delete. Então, eu vou colocar aqui entre aspas, porque aqui ele indica que é uma string e o método é o delete. Depois, coloco uma vírgula, aí eu passo a URL da minha API. Cada função da API, ela tem o chamado endpoint, que é basicamente uma URL que você vai chamar para aquela API, para aquele back-end executar determinada ação. Como a gente viu aqui no consultar alunos, para a gente obter os alunos de lá, a gente chamou esse link aqui, o meu localhost, indicando que está no meu computador, rodando na porta 8080, /aluno/listar. Então, esse /aluno/listar é a função que vai me retornar os alunos. Só que para o excluir, eu inclusive vou colar aqui, o início vai ser o mesmo, localhost na porta 8080, /aluno, que é as funções desse aluno, no lugar de listar, eu vou colocar o deletar, só que em minúsculo, deletar. Pronto. E eu preciso, como eu havia dito, passar o ID para essa minha requisição. Só que o ID eu vou passar de um jeito diferente. Eu vou concatenar ele no próprio link, na própria URL desse método lá da minha API. Quando eu preciso passar um parâmetro pela URL da minha API, primeiro eu coloco o sinal de interrogação, depois eu coloco o nome desse parâmetro, que nesse caso eu programei para o nome ser ID, vai ser igual, e agora eu coloco o valor. Então aqui, como eu vou concatenar, eu coloco mais o ID do aluno que eu tenho. Então no final, essa minha URL vai ficar mais ou menos assim, ó. Vou escrever aqui embaixo só para você ter uma ideia de como ela vai ficar. Então ela vai ser http //localhost 8080 /aluno/deletar, passando o parâmetro ID igual 97, como o exemplo que a gente estava dando daquela aluna. Então, é essa URL que eu vou chamar. É isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou concatenando o ID que eu vou receber ali por parâmetro, que vai vir lá do meu botão de excluir. Então, beleza, agora eu vou apagar esse daqui. Lembrando que, como a gente viu, essa função aqui, ela abre a conexão. Então, é como se eu digitasse no navegador essa URL. Mas agora eu preciso dar um enter, eu preciso confirmar que eu quero fazer isso. Então, eu coloco aqui xml http.send. Então, eu envio essa requisição lá para a minha API. É assim que a gente consegue se comunicar ali com a API mandando o método de delete. Agora, para funcionar, eu venho aqui, onde eu já tenho meu ID, e vou utilizar essa função que eu acabei de criar. Eu vou pegar aqui o remove aluno da API, passando o ID, que é o ID que a gente viu que está vindo o ID do aluno da linha onde a gente clicou em excluir. Vou salvar e agora a gente vai ver se vai funcionar. Vou voltar aqui, vou atualizar, vou consultar os alunos. Agora eu quero excluir a aluna Márcia. Vou clicar em excluir, ele não deu erro nenhum. Vou dar um F5. Se eu clicar em consultar agora, perceba que a Márcia não veio mais, ou seja, a nossa função já está funcionando. É assim que a gente consegue fazer uma requisição de delete para a nossa API. Agora eu vou fazer umas melhorias aqui para o nosso projeto ficar um pouco melhor. Mas a função principal, que era da delete, é isso daqui. Ela já está funcionando corretamente. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. A gente está preparando mais conteúdos aí relacionados a desenvolvimento front-end, a lógica de programação, a desenvolvimento de jogos, de aplicativos.
Acho que você vai gostar bastante. E não deixe de curtir os vídeos, compartilhe com alguém que você acredita que vai gostar do conteúdo também. E até a próxima aula!